Yes! Participei dos 7 dias de desafio do Tony Robbins e separei as melhores dicas de cada dia para repassar para vocês. Vamos nessa? Dia 1. Sucesso. Quando mudamos o nosso foco, mudamos a nossa vida. Peço que olhe ao seu redor e procure por objetos na cor marrom. Marrom, 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 vamos lá. Marrom, ok. Agora feche os olhos e me diga, quantos objetos da cor vermelha você viu? Exatamente, procure e encontrará. São as decisões que você faz que determinam seu destino, não as condições. Todos passamos por traumas, momentos difíceis, algumas pessoas mais que as outras, mas todos nós passamos por isso. E é o que fazemos com isso que muda o jogo, pois o passado não é igual ao futuro. E é nos momentos de decisão que seu futuro é moldado. Se não gosta de algo na sua vida, mude. Se não gosta do corpo que tem, mude. Se não gosta do relacionamento que tem, mude. Se não gosta do emprego que tem, mude. Você tem o poder de decisão sobre a sua vida. E não podemos esquecer que energia é a base de tudo. E quando você se cobra muito para atingir o resultado, você abaixa sua energia, o que atrapalha a sua jornada. Não seja duro consigo mesmo. Aproveite a jornada. Agora, como você se sente sobre ter problemas? Problemas são o que nos fazem mudar e crescer. As únicas pessoas que não têm problemas são aquelas em cemitérios. E o maior problema das pessoas é justamente acreditar que elas não deveriam ter problemas. Mas a resolução de problemas é o que transforma pessoas comuns em líderes. O segredo do sucesso é fazer por outros mais do que qualquer outro está fazendo. Dar mais do que você espera receber e treinar bastante. A repetição é a mãe das habilidades. Quando você é recompensado em público, é por algo que praticou em privado. Hoje, esperamos ler uma vez e ter todo o conteúdo na cabeça. Você pode ler um livro sobre como nadar, ou ir nadar e aprender com a prática. Todos iremos passar por estresse. Coisas que não queremos e não esperamos vão sempre estar acontecendo. Mas se você não desistir, irá perceber o quão forte você é. Verá quem são seus verdadeiros amigos, as pessoas que ficam com você não importa o que acontecer, e criará imunidade. Seus piores dias podem se tornar os melhores. Não digo que é fácil, mas é recompensador, porque essa é a história da sua vida. Comece sua nova história hoje. A vida é feita de conflitos. Se você quer uma vida sem ondas, você pode ter o que vemos no hospital. Linhas retas, o que chamamos de morte. Temos desejos, necessidades e planos. Mas você precisa se disciplinar e largar o passado para seguir em frente. Agora, vamos ao que importa. O que vai custar para você ter uma vida de sucesso? Como ter uma reviravolta? Vamos falar sobre os 3 pontos necessários para a reviravolta e vamos começar de trás para frente na ordem de importância. Como diria Tony Robbins, o sucesso deixa pistas e o último ponto é a estratégia, que é o guia de como você chegará onde deseja. Uma dica é aprender com as estratégias de pessoas bem-sucedidas. Essas pessoas não têm sorte, elas simplesmente fizeram ou estão fazendo algo diferente do que você está. Mas ainda assim, conhecemos pessoas que lhe darão 1 milhão de razões pelas quais não dará certo para elas. Você conhece alguém que tem desculpa para tudo? Que mesmo tendo as estratégias corretas na frente delas, elas não as usam? Por quê? E por que elas não estão alcançando seus objetivos? Por que é tão difícil manter um relacionamento amoroso ou perder peso de uma vez por todas? Metade dos brasileiros está acima do peso e 20% dos adultos estão obesos. Agora pergunto, é porque a estratégia requerida para perder peso é complexa? De jeito nenhum. Se você deseja obter resultados, precisa mudar suas histórias, pois são elas que nos inspiram a agir ou nos impedem de mover um músculo. A estratégia sozinha não funciona porque é possível que você tenha histórias limitantes que o impedem de encontrar as estratégias certas, ou, mesmo se tiver as estratégias certas, impede você de executá-las. Essas são apenas algumas das histórias limitantes que costumamos nos contar. Apague elas da sua vida. Você não precisa delas. As pessoas que fazem acontecer adotam sua estratégia e uma nova história. Uma história de eu posso e eu irei, ao invés de não posso e não irei. Isso deixa de ser uma história de limitação para uma história de empoderamento. Não serei um dos muitos que não podem, serei um dos poucos que fazem. Mudar sua história muda como você vê seu mundo e como você se vê. Mude sua história, mude sua vida. Divorcie-se da história de limitação, case-se com a história de empoderamento e tudo mudará. Quando você se livra das histórias limitantes, toma ações em massa e encontra as estratégias que funcionam,
Os resultados que você pode criar são verdadeiramente milagrosos. As histórias limitantes se tornam profecias que se cumprem, pois obtemos o que esperamos de nós mesmos, dos outros e da vida. As pessoas que fazem mudanças duradouras criam histórias convincentes para si e para o mundo. Elas usam histórias para criar possibilidades e capacitá-las a agir. Mas, em primeiro lugar, vem a mudança do seu estado físico e emocional, que colore a sua percepção e experiência de tudo na vida. Há uma parte de você que, quando está ligada, pode fazer qualquer coisa acontecer, mas quando desligada, o mundo está morto. Você pode mudar a maneira como pensa, alterando a maneira como se move e respira. A emoção é criada pelo movimento. Pense nisso, o medo é físico. Você sente isso na boca, no corpo e no estômago. O mesmo acontece com a coragem, e você pode mudar de um para o outro em questão de segundos se aprender a fazer mudanças radicais na maneira como se move, respira, fala e usa seu corpo físico. Então agora responda, que história você tem contado a si mesmo que o impede de conquistar sua vida ideal? Quando você imagina uma vida apaixonante e com propósito, como ela é? Como você se sentirá e o que fará quando tiver uma vida assim? Essas foram as reflexões sobre o primeiro dia do desafio. Não esqueça que ainda tem 6 pela frente, hein? Até breve! Beijão!